Vamos agora, né, fazer uma aplicação de EDO. As equações diferenciais de primeira ordem, elas podem ser utilizadas na modelagem matemática de problemas reais. Um exemplo muito comum é a lei de resfriamento de Newton. Aí aqui a gente separou uma questão para resolver e ver mais ou menos como é que a gente pode pegar um problema e transformar ele numa equação e, através dessa equação, resolver aquilo que a gente queira. Bom, a questão diz o seguinte: segundo a lei de resfriamento de Newton, a taxa de variação da temperatura de um objeto, a taxa de variação, já está falando de derivada aí, taxa de variação, da temperatura de um objeto é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e o meio ambiente. Ele praticamente nos deu a equação, só nessa introdução. Considere que a temperatura inicial de um corpo é 80 graus Celsius em um ambiente de temperatura de 20 graus Celsius. Sabe-se que, após um minuto, o corpo atinge a temperatura de 37 graus Celsius. Aplique a lei de resfriamento de Newton e informe a temperatura aproximada do corpo em graus Celsius após 2 minutos. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. A questão nos disse que a lei de resfriamento de Newton, ele fala da taxa de variação da temperatura. Então, tem uma taxa, né, uma derivada da temperatura em função do tempo, né, ela muda conforme o tempo, taxa de variação da temperatura, diretamente proporcional. Diretamente proporcional significaria que a gente deveria colocar aquele símbolozinho aqui de proporção. Porém, veja só, diretamente proporcional à diferença de temperatura. Logo, seria a temperatura final menos a temperatura inicial. Por que que aqui tem a igualdade e não tem o símbolo de diretamente proporcional, né? Não tem o símbolo de proporção aqui? Porque a gente conseguiu adicionar uma constante. Quando a gente adiciona uma constante a uma proporção, a gente pode remover o símbolo de proporção e adicionar um símbolo de igualdade. Então, aqui eu tenho que a minha taxa de variação da temperatura, isso aqui ficou parecendo um J, mas é um T. A taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, ela é proporcional, ela tem aqui a constante, uma constante de proporcionalidade, a variação das temperaturas final e inicial. Qual é essa temperatura inicial? A questão nos deu, né? Vê, a temperatura inicial do ambiente ela é 20 graus Celsius. Logo, esses aqui são os dados que eu separei. Logo, a minha taxa de variação da temperatura em relação ao tempo é igual a uma constante de proporcionalidade K vezes a minha temperatura final menos 20. Uma taxa de variação, eu sei qual é a minha temperatura inicial, então já tenho que montar, já vou montando ela dessa forma. Como é que eu posso resolver, né? Eu posso resolver ela, é uma equação diferencial de ordem 1. Eu posso resolver pelas técnicas que eu conheço. Uma das mais simples é a separação de variáveis. Então, eu posso separar aqui tudo que tiver o meu T grande aqui de temperatura de um lado e o meu DTzinho que tiver Tzinho de outro. Eu vou passar esse meu T menos 20 para a esquerda, dividindo, e vou passar esse meu DT que está multiplicando, que está dividindo para lá, multiplicando. Após fazer isso, eu vou ficar com dt sobre t menos 20 igual a k vezes dt. Eu integro dos dois lados, né? Método de resolução, integro dos dois lados. E aí, basta resolver. Qual é a integral de dt sobre t menos 20? Eu vou chamar t menos 20 de 1. Então, du vai ser igual a dt. Eu vou ficar com du sobre u, que é ln do módulo de u, só que u é t menos 20. Logo, eu vou ter ln do módulo de t menos 20. Tudo isso igual a k é uma constante, não vai sair da integral. A integral de dt é t, mais uma constante c. Já que a gente está trabalhando com integrais indefinidas, né? Tirando a exponencial em ambos os lados, eu vou eliminar aqui o ln. O módulo, né, eu vou tirar ele daqui, e aí a gente coloca ele na constante. Coloca esse módulo na constante, né, ele ser positivo, ser negativo.
A gente vai eliminar ele por enquanto. E aí a gente deixa igual a K vezes T mais C. Quando... Confundi aqui, né? A gente sai daqui, tiro a exponencial em ambos os lados, eu vou ficar com T menos 20 igual a E elevado a K vezes T mais C. Como por propriedade de potenciação, se aqui era uma soma, se aqui tem uma soma, porque era uma multiplicação de bases iguais. Então, eu posso separar aqui o E elevado a KT vezes o E elevado a C. Só que E elevado a C é uma constante elevada a outra constante. Então, eu vou colocar só um C, um Czão aqui, para abrigar esses dois valores, né? A exponencial ela é um número, assim como essa constante C. O meu 20 eu vou passar para lá somando, eu vou ficar com T igual a C vezes E elevado a KT mais 20. Essa aqui é a minha equação geral. Já está quase pronto. Só que perceba que para que eu tenha uma equação que ela nos dê temperaturas em função do tempo, a minha única incógnita precisa ser o tempo. Mas aí eu tenho C e tenho K, que eu preciso descobrir. Como é que eu vou descobrir? Usando as informações que a questão nos deu. Primeiro vamos descobrir o K. O K não, primeiro vamos descobrir o valor do C. Para descobrir o valor do C, eu não posso ter outra constante, né? Eu não posso ter esse K aqui. E o que elimina o K é justamente o meu T0. O meu T, quando eu substituo o tempo por zero, o valor da minha temperatura é 80 graus Celsius. Logo, substituindo aqui o meu T por zero, eu vou ficar com K vezes zero, que é zero. Todo número elevado a zero dá 1. Então, é tranquilo para mim descobrir o C. Substituindo o meu T0 por 80, eu vou ter que 80 é igual a C vezes E elevado a zero mais 20. Eu vou ficar com 80 igual a C mais 20. 80 menos 20, 60. Logo, o meu C é 60. Aí eu vou substituir na minha equação principal. Essa aqui, né? Onde tem C, eu boto 60. Só que eu ainda tenho que descobrir quem é K. Faço o quê? Eu utilizo outra informação. Uma outra informação foi que no tempo T igual a 1, a temperatura do corpo é 37 graus Celsius. Eu vou substituir o meu T em relação ao tempo por 37, igual a 60, né, que eu já tenho descoberto, vezes E elevado a K. Como T é 1, eu vou ficar só com K, mais 20. Resolvendo isso aqui, eu vou passar 37 menos 20 dá 17, passo 60 para cá, dividindo, eu vou ficar com E elevado a K, 17 sobre 60. Aí eu tiro o logaritmo natural dos dois lados, K vai ser igual a ln de 17 sobre 60. Logo, a minha equação vai ser T em relação ao tempo, é 60 vezes E elevado a ln de 17 sobre 60 vezes T, mais 60. Pronto, acabou aí. Essa é a minha equação com todos os parâmetros que a questão pede, que o enunciado pede. E aí, independente do tempo que ele nos der, a gente consegue descobrir qual a temperatura do corpo naquele tempo. Nesse caso, foi 2. Substituindo 2, a gente não tem mais nenhuma incógnita. Basta multiplicar esses termos, né? Não tem mais incógnita, não tem mais nada para fazer. E, nesse caso, a resposta é aproximadamente 24,81 graus Celsius. Mas se eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, independente do tempo que eu coloque, os valores vão se alterar conforme o tempo, porque agora eu dei uma equação diferencial que modela a situação matemática que foi proposta.